Portal do Consolador apresenta Consolador, divulgando a doutrina espírita, com Jesus e Kardec, esclarecendo para consolar. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Casemiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier. Portal do Consolador. Interaja conosco nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. Dos companheiras, programa na Era do Espírito. Hoje com o tema o Centro Espírita e a Evangelização. E para nos acompanhar, como sempre, trazendo aí as suas reflexões, compartilhar conosco, o nosso irmão Marcos Demário. Ei, Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, Dircineia, é um prazer estar com você, com todos os nossos telespectadores, para, neste programa, fazermos mais uma abordagem educacional na visão do Espiritismo e rogando que Jesus nos abençoe. Isso mesmo, Marcos. E antes de nós iniciarmos, vamos aí fazer a nossa prece, que é tão importante, Vamos, então, agradecer este momento, abrindo aí o nosso coração, a nossa mente, para nos conectarmos a essa espiritualidade benfeitora que nos envolve neste momento, em todos os momentos. Gratos pelas reflexões, gratos pelo acesso que temos, pedimos ao mais alto que envolva todos nós e principalmente o nosso irmão Marcos, que vai nos direcionar aí nessa reflexão. Mais uma vez agradecemos por esta oportunidade, dando graças a Deus que assim seja. Amigo, eu vou passar a palavra para você, Só lembrando ainda a todos, que o tema é o Centro Espírita e a Evangelização. Marcos, fique à vontade. As nossas reflexões hoje são em torno do Centro Espírita, o que ele, de fato, representa e qual é a importância da chamada evangelização espírita, que hoje nós atendemos tanto crianças, jovens e os próprios adultos, naquela visão de família. O Centro Espírita é o núcleo humano que representa o Espiritismo. É o núcleo que reúne as pessoas que querem conhecer o Espiritismo, que querem praticar a doutrina. Então, o Centro Espírita, ele é muito importante. Seja qual for o tamanho dele, se é um núcleo pequeno, fisicamente falando, se é uma grande instituição, não importa. O Centro Espírita deve representar legitimamente o Espiritismo. Então, é no Centro Espírita onde conhecemos o Espiritismo. No Centro Espírita, nós temos os grupos de estudo do Espiritismo. No Centro Espírita, a oportunidade de compreendermos e praticarmos a caridade, como, por exemplo, fazendo parte da recepção, do atendimento fraterno e de todos os serviços da ação e promoção social espírita. É também no Centro Espírita onde estudamos a mediunidade, o intercâmbio entre os seres humanos que estão desencarnados, que chamamos de espíritos, e os seres humanos que estão encarnados, ou seja, nós mesmos, que somos almas, os espíritos reencarnados. E a prática mediúnica, séria, objetiva, com método, é justamente no Centro Espírita onde nós vamos encontrar, vamos nos preparar para isso. Enfim, o Centro Espírita, representando o Espiritismo, é aquela instituição onde
poderemos nos preparar para nos melhorar e, assim, influenciarmos positivamente, principalmente do ponto de vista moral, a melhora da humanidade, nesta coletividade onde estamos inseridos. E destaca-se em todo o trabalho, toda essa gama de serviços que o Centro Espírita desenvolve, ou pode e deve desenvolver, temos então o destaque da evangelização. Vamos lembrar aqui que o Espiritismo é doutrina cristã. O Espiritismo, ele também tem por base os ensinos morais de Jesus Cristo, ensinos esses que estão no Novo Testamento ou Evangelho. Quando o Espiritismo tem um olhar profundo, dinâmico, através da imortalidade da alma e da reencarnação, sobre os ensinos morais de Jesus. Por isso, então, os centros espíritas passaram a trabalhar a evangelização espírita, que numa visão bastante ampla, nós consideramos como um serviço de educação do espírito. Mas é fato que entre a teoria e a prática, nós temos muitos desafios. E nesses desafios, nós vemos que muitos centros espíritas têm dificuldade de implantar e manter a evangelização espírita, seja por falta de pessoas melhor preparadas para trabalhar com as crianças e os jovens, seja porque os dirigentes do centro espírita ainda não compreenderam com amplitude a importância da evangelização, seja porque as dependências físicas do centro espírita não sejam adequadas, as melhores para todo esse trabalho educacional. Seja também porque ainda não nos apercebemos que, quando falamos de evangelização à luz do Espiritismo, nós estamos falando da educação do ser integral, a educação integral desse ser integral. Nós estamos falando em priorizar o trabalho de desenvolvimento moral dos espíritos reencarnados e que precisamos ter esse olhar que vá além da criança e do jovem, mas um olhar que entenda que a evangelização deve ser da família. Então, portanto, além de convidarmos as crianças, os adolescentes e os jovens para estarem no centro espírita, nesse processo evangelizador de educação de suas almas, nós precisamos convidar também os pais, os avós, os tios, ou seja, todos aqueles que são responsáveis por uma criança ou por um jovem. Porque é muito importante que nós, adultos, estudemos o relacionamento entre pais e filhos, por exemplo, estudemos a importância de implantarmos o evangelho no lar, estudemos todos os desafios educacionais que abrangem a família, a sua integração com o próprio centro espírita, com a escola, lembrando que a grande finalidade é formar o ser humano de bem. A evangelização ocorrida no centro espírita não tem por finalidade formar espíritas, novos adeptos para o espiritismo. Claro que isso pode acontecer, mas que aconteça de forma natural e espontânea, porque não é essa a finalidade da evangelização, que, aliás, é um termo que deriva da palavra evangelho, que significa a boa nova, a boa notícia, os ensinos que Jesus veio nos trazer. E hoje, no mundo, nós estamos muito necessitados do evangelho. Estamos todos necessitados de sentimento, de combater
o egoísmo que ainda nos caracteriza, nos levando a sermos muito individualistas, muitas vezes materialistas. Daí a proposta da evangelização espírita infantil é muito importante, porque o espírito, durante esse período, como criança, ele está mais acessível, mais flexível aos bons conselhos, às boas orientações e aos bons exemplos por parte daqueles que têm a missão de educar. E, principalmente, os pais. E, hoje em dia, também os avós, os tios, a família. Por isso que estamos falando de evangelização da família. Trata-se de termos uma visão de futuro, de estarmos olhando não apenas para o hoje, mas também para o amanhã. O amanhã, enquanto estivermos reencarnados aqui na Terra, e o amanhã futuro, ou seja, o depois da morte e quando viermos a reencarnar novamente. Porque somos espíritos imperfeitos e temos uma grande probabilidade de ainda termos que reencarnar aqui mesmo na Terra, fazendo novamente parte da humanidade terrena, física. Ora, se temos esse futuro, não temos que nos preocupar com a evangelização das novas gerações hoje, porque essas crianças se tornarão jovens e depois adultos. Haverão de casar, haverão de ter filhos, e justamente essa geração futura é aquela que vai nos receber lá na frente, na nossa próxima encarnação. Então, precisamos estar preocupados, porque se estamos vendo a humanidade muito caracterizada pelo egoísmo, se estamos vendo que o mal continua a predominar sobre o bem, precisamos evangelizar, ligar ou religar esses espíritos ao Evangelho, aos ensinos morais de Jesus. Ensinos esses que nos pedem que amemos a Deus acima de todas as coisas, que amemos ao próximo como a nós mesmos, que perdoemos as ofensas, que retribuamos o mal fazendo o bem. 4 pilares dos ensinos morais de Jesus que são essenciais e que precisamos aprender, e que precisamos colocar em prática. E nada melhor do que fazer esse aprendizado no Centro Espírita, nesse processo da evangelização, unindo e integrando os evangelizadores com os responsáveis, como os pais e os avós. Ou seja, é a união da escola espírita com a família. Isso é da máxima importância. Por isso, lembramos aos dirigentes dos centros espíritas da necessidade de priorizar não apenas o estudo da doutrina espírita, mas priorizar a evangelização espírita da família, com as crianças, os jovens e os adultos. Porque está nas nossas mãos um futuro melhor do que a atualidade, um futuro igual ao que estamos vivendo hoje, ou até mesmo um futuro pior, se relaxarmos nessa educação que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, muito bem nos lembra que é a educação moral, aquela que combate as más tendências do espírito e desenvolve nele as virtudes. Virtudes, por exemplo, como honestidade, caridade, bondade, fraternidade, solidariedade, que já poderíamos ter desenvolvido muito mais do que fizemos até o presente momento. Mas nunca é tarde. Esse deve ser o trabalho. Então,
que os responsáveis pelo centro espírita entendam da necessidade de fazer certas adaptações físicas para poder bem receber as crianças e os jovens, para poder ter espaço para trabalhar ao mesmo tempo a evangelização espírita da criança e do jovem e a evangelização dos pais e responsáveis. Porque aí nós vamos ter, no mesmo dia e horário, a família integrada no centro espírita, estudando os ensinos morais do Evangelho, à luz do Espiritismo, ou seja, os ensinos morais através da imortalidade da alma, da reencarnação, da realidade espiritual da vida e da lei de evolução. Porque Deus, causa primária de tudo, nosso Pai, ele nos destina à perfeição, tanto intelectual quanto moral. E é aqui que se insere a importância da evangelização, que vai trabalhar, sim, o senso crítico dos espíritos reencarnados, vai trabalhar a questão dos limites, das responsabilidades, dos direitos e dos deveres. É urgente fazermos esse trabalho, essa ação, e precisamos divulgar a existência da evangelização. E preparar os evangelizadores espíritas, isso é muito importante. Daí, então, entra o movimento espírita, ou seja, a união dos centros espíritas da mesma região, da mesma cidade, para que se apoiem mutuamente e possam, então, realizar seminários sobre a educação ou evangelização espírita, para que possam fazer cursos de capacitação ou qualificação desses evangelizadores, que são educadores de almas, que são os espíritos reencarnados. E assim, então, possa haver troca de ideias, de materiais, e possamos, então, ter pessoas adeptas do espiritismo e que se qualifiquem para trabalhar a evangelização da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, nessa visão família. E hoje, tudo isso está, por assim dizer, mais facilitado a internet. Porque pela internet nós conseguimos ter também os grupos online, os grupos virtuais de estudo. Podemos fazer cursos, inclusive online, sem nenhum problema. Materiais sobre educação e evangelização estão aí na rede, através das redes sociais, dos canais no YouTube, onde nós podemos procurar os conteúdos, podemos também estudar com os vários educadores espíritas que aí se encontram fazendo as suas publicações, além, obviamente, da literatura espírita, o livro espírita, seja ele na condição física, ou seja, o famoso livro impresso, seja ele um livro digital. Nós temos recursos, temos conteúdos. Portanto, podemos sim, nos centros espíritas, promover uma evangelização de excelente e alta qualidade. Mas percebemos no movimento espírita que nem sempre a evangelização é prioridade. Nem sempre os recursos, sejam eles financeiros ou humanos, são, de fato, dedicados à evangelização. Há uma preocupação enorme com outros temas e, às vezes, gastamos tempo inútil com temas que não vão nos levar a nada e vemos, então, a evangelização ficar em segundo plano.
E não podemos nos acomodar dizendo que está difícil manter a evangelização, que as pessoas não estão se interessando, que os evangelizadores estão ficando velhos e que os jovens não querem saber. Mas nós, diante dessa realidade, precisamos nos movimentar para fazer campanhas, divulgação, melhorar o que estamos fazendo, utilizar outras dinâmicas na divulgação e na prática da evangelização. Porque todo espírito, seja qual for a idade que tenha, ele possui inteligência. Ele sabe pensar. Ele também possui sentimento. E nós precisamos saber trabalhar com isso nesse processo educacional, a máxima importância, porque somente seremos mundo de regeneração quando as novas gerações abraçarem o bem, quando as novas gerações abraçarem o amor ao próximo. Portanto, não podemos adiar esse processo de evangelização, como, aliás, afirmou um companheiro espiritual em mensagem no final da reunião mediúnica, na sociedade humana, principalmente nos grandes centros urbanos, e ele disse: na verdade, vocês ainda não sabem o que é viver numa sociedade violenta. Mas se vocês não evangelizarem as crianças, as novas gerações, daqui a 20, daqui a 25 anos, vocês saberão o que é, de fato, uma sociedade violenta. E nós estamos vivendo exatamente esse quadro hoje. Um quadro que muitas vezes nos assusta, mas não podemos perder a confiança nem em Deus, nosso Pai, nem em Jesus, nosso irmão maior. Sabedores que somos, que o Evangelho deve ser o nosso roteiro de vida e que, portanto, deve também ser entregue às crianças e jovens para que eles tenham nos ensinos de Jesus o seu roteiro de vida. Evangelização espiritual. Temos um mundo melhor. É com ela que queremos renovar a humanidade. Esses espíritos estão necessitados de receber cargas de afeto, de sentimento, de noções espirituais da vida e de entenderem que quando fizermos aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam, aí encontraremos a verdadeira felicidade, já neste mundo, enquanto estivermos encarnados nele. E aí iniciaremos, sim, uma nova era na humanidade. Então, você que hoje é evangelizador, estude, amplie os seus conhecimentos, renova suas técnicas, sua metodologia, seus recursos. Você que é coordenador da evangelização, não deixe de ficar sempre incentivando os evangelizadores para se qualificarem. Saiba trabalhar em equipe, em grupo, trocando informações, ideias. Você que é dirigente do Centro Espírita, apoie com decisão o serviço de evangelização, porque o seu futuro está dependente do que estamos fazendo com essas novas gerações. Não esqueçamos, e Jesus foi muito claro, é preciso nascer de novo. E o Espiritismo nos traz a reencarnação como uma necessidade no processo de evolução. Por isso,
evangelizemos se queremos um futuro melhor. Pensemos sobre tudo isso. E eu vou devolver a palavra a você agora, Dircineia, tá? Porque eram essas as reflexões que nós tínhamos a fazer. E muito importantes, né, Marcos? Porque a gente percebe, né, o quanto é importante a gente apresentar Jesus aí para essas nossas crianças e para os nossos jovens. Até porque a gente vê que as nossas crianças hoje em dia, elas estão mais ativas, elas estão mais, vamos colocar assim, curiosas, né? As perguntas, a gente vê na evangelização, a gente que acompanha, das crianças hoje em dia, elas surpreendem muitos dos nossos evangelizadores. Por isso a importância do estudo, né? E importante também, igual você falou, né? O dirigente apoiar essa atividade, porque afinal de contas, se nós evangelizarmos as nossas crianças, os nossos jovens já estarão evangelizados e, consequentemente, os adultos também, e a nossa sociedade tenderá a ser melhor, tenderá a ser mais humana, mais amorosa. Então a gente não pode, e a gente vê que se a gente parar para analisar, e a hora que você estava falando, eu estava pensando nas atividades da casa. Todas as atividades da casa, elas são de evangelização. Elas trabalham com a evangelização, a mediúnica, com a evangelização daquele irmão que já desencarnou, do espírito, né? Que já está desencarnado. Né? A área de assistência, a evangelização das famílias que são usuárias, que são assistidas, e assim por diante. Então, o centro espírita, ele trabalha com a evangelização. Afinal de contas, trabalha com o quê, Marcos? Com o evangelho. E você falou muito bem, né? Evangelização veio do evangelho. Então, a gente tem que ampliar esse olhar para os pequenos, para os jovens, para que a gente possa aí plantar a semente do bem em todos os corações. Né? Meu amigo, muito bom. Né? A gente poderia ficar falando aqui, porque é tão importante isso, né? A gente poderia ficar falando um tempão, né? Mas o nosso tempo já está acabando, então vamos agradecer, né? Vamos agradecer essa oportunidade de reflexão, de entendimento, e que possamos, assim como nos disse Jesus, né, levar o evangelho a todas as criaturas, de todas as idades, mostrando a eles esse amor que Jesus veio nos trazer, esse amor incondicional do Pai, a sua bondade. Compartilhar com todo o nosso orbe terrestre esses sentimentos fraternos que vamos aprendendo dentro da nossa casa espírita, na evangelização, seja da criança, seja do jovem, seja do adulto, para que o nosso mundo seja cada dia melhor e os corações possam ser consolados, guiados para mais próximo de Deus. Mais uma vez, espiritualidade, benfeitura e mentora dessa nossa reflexão, desse nosso programa. Gratidão pela oportunidade. Que assim seja. Muito obrigada, né? Que possamos estar juntos, né, mais uma vez, no nosso próximo programa, convidando a todos vocês para sempre estarem conosco. Então, tchau, tchau. Fiquemos com Deus. Missão divina do Messias. O Senhor o ungiu para pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.
a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Em fevereiro, entre os dias 28 a 6 de março, o Portal do Consolador apresenta Jesus, a luz do meu caminho. Participe e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. Movimento Espírita, divulgando, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.